Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia. Oi, Bianca. Bom dia, Tudo, tudo tudo bem, Hernani, e você? jóia? Bacana você Então, estar tá aqui. ótimo. É um prazer te ver também, mais uma vez. Ah, o prazer é meu. Passando aqui só mesmo para dar boas-vindas a vocês, verificar se está tudo certo nas salas. A Maria está conduzindo aqui como nossa discente aqui. Queria desejar a vocês uma boa sessão, todos um bom dia. Até logo a todos. Bom Obrigada, viu, Hernani? Tchau, bom dia. dia. Bom, pessoal, então, como são 8h30, acho que podemos começar. Então, bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui como moderadora da sessão. Meu nome é Bianca Checon, eu sou professora pela FGV-AESP, dou aulas de contabilidade, controladoria e finanças na instituição, tanto em nível de graduação quanto de pós. Minha formação é na Universidade de São Paulo, eu tenho graduação, mestrado e doutorado pelo Departamento de Contabilidade da FE. Bom, hoje a gente tem uma sessão extremamente interessante, com 4 artigos a serem discutidos. O primeiro deles é o Planejamento Tributário no Agronegócio Brasileiro, de autoria da Mina Gomes, Roberto Cavalcante Filho e Jaqueline Souza, da Universidade Federal do Ceará. Eu vou pedir, por gentileza, que a Marian compartilhe a tela para a gente possa assistir a apresentação dos autores. E apenas como instrução geral da sessão, acho que podemos seguir o modelo de apresentação, depois uma breve discussão de cada artigo, e aí o tempo remanescente a gente faz uma discussão geral dos 4 papers, ok? Então, boa sessão a nós todos. Tá aparecendo o áudio? Eu acho que não. Aí, Mariam, precisa compartilhar o, Vocês o estão áudio. ouvindo? Não, a gente não ouve. Aí você precisa compartilhar o áudio da apresentação. Eu já fiz o ajuste, vou tentar agora. Tá, tá. O título da pesquisa é Planejamento Agora sim. Tributário no Agronegócio Brasileiro. Foi produzido por Mirna, Roberto e Jaqueline. O termo agronegócio é uma adaptação do termo agribusiness, que ficou popular nos Estados Unidos na década de 70. Foi traduzido e adaptado à realidade brasileira e é definido como um conjunto de atividades econômicas que fazem parte da cadeia de produção, distribuição e consumo de produtos ligados à pecuária, agricultura e silvicultura. Dada a importância desse setor no PIB brasileiro e por manter o mercado internacional aberto para os produtos e produtores brasileiros, aliado à quantidade de pessoas empregadas no setor nas etapas de produção e distribuição de produtos, por esse impacto na economia brasileira, a presente pesquisa pretende responder ao seguinte questionamento: como aplicar o planejamento tributário no agronegócio brasileiro? Os objetivos da pesquisa são: objetivo geral, analisar a tributação do agronegócio pelo planejamento tributário, e objetivos específicos, identificar os tipos de tributação que podem ser aplicados no agronegócio brasileiro e comparar a tributação do agronegócio brasileiro aplicada na pessoa física com a aplicada na pessoa jurídica. Os tributos aplicados no agronegócio totalizam 15 impostos. Parte deles incidentes sobre a pessoa física, parte sobre a pessoa jurídica, além dos que são aplicados tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Pessoa física possui três impostos incidentes: o IRPF, Fundo Rural e o ITR. O IRPF tem cobrança sujeita à tributação de uma das alíquotas da tabela progressiva da Lei 14.663, de 2023. O Fundo Rural tem uma alíquota de 1,5% para PF. A pessoa jurídica possui o IRPF, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, IPI, Fundo Rural e ITR como impostos incidentes. O IRPJ possui alíquotas de 15% e 10% para o lucro presumido e lucro real.
O CSLL possui alíquota de 9% para o lucro presumido e lucro real. E o PIS e o COFINS possuem duas modalidades, regime não cumulativo e o regime cumulativo. No regime não cumulativo, tem uma alíquota de 1,65% sobre o lucro real. E o regime não cumulativo, no PIS, tem uma alíquota de 0,65% sobre o lucro presumido. No COFINS, o regime não cumulativo tem uma alíquota de 7,6% sobre o lucro real. E, no regime cumulativo, uma alíquota de 3% sobre o lucro presumido. Por fim, Fundo Rural possui uma alíquota de 2,05%. Os estudos anteriores, Frank e Rodnick apontaram que, em comparação, utilizaram dados de um estudo de caso e compararam PF e PJ, e obtiveram que a PF era a melhor opção. Já na pessoa jurídica, a melhor opção entre lucro real presumido e Simples Nacional é o Simples Nacional. Schiavo também apontou o PF como a mais vantajosa para o produtor rural, utilizando dados de um estudo de caso. Costa e Santos desenvolveram uma pesquisa comparativa entre a adesão e não adesão do Simples Nacional, e os resultados apontaram que a melhor escolha é a adesão ao Simples Nacional. Brufão realizou uma pesquisa comparativa entre PF e PJ, utilizando dados de um estudo de caso, e obtiveram a PF como a melhor opção, e o Simples Nacional entre as PJs como a melhor escolha para o produtor rural. A metodologia de pesquisa é de natureza prática, com abordagem qualitativa e bibliográfica, utilizando livros, artigos e leis para fundamentação, simulação de cenários para análise e baseado em dados fictícios. A simulação foi dividida em 4 cenários. Cenário 1, PF, que se subdividiu em PF autônomo e PF livro-caixa. No cenário 2, o Simples Nacional. No cenário 3, lucro presumido e cenário 4, lucro real. Os dados considerados para as análises e simulação são despesa de custeio, despesa com investimentos e melhorias, Fundo Rural e RPF no cenário 1, CMV, despesas com empréstimos, despesas com salários e receitas não operacionais nos cenários 2, 3 e 4, documento de arrecadação do Simples, o DAS, no cenário 2 unicamente, Fundo Rural, CSLL, COFINS e PIS e RPJ nos cenários 3 e 4. A PF se subdivide em PF autônomo e PF livro-caixa. A PF autônomo não deduz as despesas e a PF livro-caixa deduz as despesas. Por isso, a PF livro-caixa possui um imposto de renda recolhido em um valor menor em comparação ao PF autônomo. Já a renda disponível no PF autônomo é mais alta do que no PF livro-caixa. E o total de tributos é maior também na PF autônomo do que na PF livro-caixa. No Simples Nacional, a arrecadação é mais baixa do que no PF livro-caixa e PF autônomo. Mas a renda disponível ao produtor é mais baixa. No lucro presumido, o imposto de renda é mais baixo, o recolhimento, do que em comparação com as PFs, e o total de tributos é mais alto do que na PF livro-caixa e mais alto do que no Simples Nacional. Já a renda disponível é a mais baixa até agora em relação aos 3 cenários apresentados. Já no lucro real, o total de tributos é muito alto e a renda disponível é a menor dos 4 cenários. Esse cenário seria o pior e não seria aconselhado ao produtor rural aderir ao lucro real. Assim, as PFs, autônomo e livro-caixa, possuem renda disponível maior do que as PJs. E entre as PJs, a melhor escolha é o Simples Nacional, uma vez que a renda disponível é mais alta e a tributação é mais baixa. Os resultados foram obtidos através do mapeamento de todos os tributos incidentes do setor e dos cenários desenvolvidos para a comparação da tributação. Assim, foi possível alcançar
os objetivos específicos e o objetivo geral. A limitação de pesquisa se deu pela ausência de dados reais, pois foi utilizados dados simulados e fictícios. Para pesquisas futuras, podem-se analisar a reforma tributária da Emenda Constitucional número 132 de 2023 e investigar e desenvolver uma pesquisa sobre as mudanças que a MP número 1227 de 2024 traz para as empresas, especialmente no setor do agronegócio. Referências bibliográficas. Obrigada. Muito obrigada. Bom, coloquei só o alarme aqui para não me perder no horário. Oi, Jaqueline, tudo bom? A gente se viu Oi. mais uma vez por aqui. Então, lembrei de ti também, tudo bom? Ah, tudo bem. Prazer te ver de novo. É, Vamos lá, então, né? Eu gosto muito de sempre fazer a primeira pergunta para os autores em relação à motivação do trabalho. Então, qual que foi é, a intenção maior na hora de escolher esse tema por vocês? O objetivo principal do trabalho era verificar o que o sistema de tributação de PJ e PF levam para o produtor rural optar, escolher. Uhum, É, o foco, na verdade, era dar uma ferramenta de tomada de decisão no produtor e ele sair da condição de PF e migrar para a condição de PJ. E quais uhum. seriam os impactos disso para ele, né, na atividade econômica. Nossa, perfeito. Porque esse tema é extremamente importante, porque a gente observa muito a, a personificação do produtor rural na sua atividade, né? No sentido que ele não separa a pessoa física da jurídica. E isso foi a Sim, parte que mais me chamou a atenção no artigo de vocês, que é essa tentativa de trazer essa, é, entre aspas, profissionalização ou até mesmo formalização do que vai ser a pessoa jurídica para o produtor rural. Então, isso eu acho que é o ponto-chave do trabalho e que vocês podem até mesmo destacar de uma forma bem mais enfática essa ferramenta a partir de algumas sugestões que eu vou colocar, mas assim, de novo, né? Vocês são os senhores maiores desse trabalho. Se o que eu falar não fizer sentido, então levem só como uma tentativa de crítica construtiva, tá? ótimo. É, eu acho que é bem legal, por exemplo, e aí peço desculpa se isso passou despercebido por mim no artigo, mas assim, a forma de análise da tributação, ela não varia em relação à atividade do produtor. Ou seja, se ele produz soja, se ele vai produzir outro tipo de produto, isso não afeta as alíquotas, certo? No geral, não. Não, Agora, né? se ele tiver algum tipo de incentivo fiscal, aí sim. Tá, perfeito. Então, se ele, por exemplo, tiver algum incentivo à exportação, isso vai afetar as alíquotas dele, certo? Sim, sim. Então, e daí no caso de vocês, não tem nenhum desses tipos de incentivo, é mais para o padrão de produtor rural interno. Então, ele vai suprir demanda interna. A proposta era em cima do mercado interno, a tomada de decisão. Tá, beleza. Porém, é, nessa ferramenta que se propõe no estudo futuro, da MP 1227, que é Uhum, uma MP de junho desse ano, né? Então, como ela era muito nova, não dava para a gente tentar tratar. Mas tem uhum, algumas coisas de tomada de crédito presumido, de PIS e uhum. COFINS, que podem ser fatores determinantes também na tomada de decisão. Por isso Ah, que. interessante. Uhum, É porque aí afeta na decisão dele, né? Uhum. sim. Tá, perfeito. Porque uma coisa que eu fiquei intrigada até para ver se eventualmente ou nesse estudo vocês podem fazer, ou em um estudo futuro, pensando nessa ferramenta de auxílio de tomada de decisão dos produtores, focar, por exemplo, no impacto do tamanho do produtor na escolha do regime tributário. Porque eu entendo que vocês têm uma limitação na abordagem do trabalho, em termos de número de páginas e também o que vocês vão escrever. Mas eu vi que vocês travaram a receita total em 120 mil, certo? E a gente percebe pelas características de tributação que provavelmente o que acontece é quem está nos limites começa a ficar um pouco mais nebulosa essa decisão. Quem está no meio fica uma coisa meio ok, é isso que eu tenho que fazer, não tem muito jeito, né? Então, pensando nessas bandas de faturamento quando a gente vai mudar o regime. Então, talvez o que seja interessante, assim, eu
pensando se eu fosse uma produtora rural, é entender se eu aumentar ou diminuir meu faturamento, dependendo do ciclo que eu tiver, qual seria o regime que é mais vantajoso. Se o produtor rural puder fazer essa escolha de tributação sempre em cada exercício fiscal. Então, não sei como vocês podem pensar em montar isso nas simulações, fazendo com que você consiga fazer uma otimização da escolha do regime tributário. Eu não sei Talvez se se isso é possível. a gente conseguisse, numa associação de produtores rurais do estado, Uhum, identificar, se eles tiverem essa, né, informação, qual é a média de faturamento dos produtores daquela associação. E aí a Ah, gente maravilha. trabalharia com uma só faixa. Porque, vamos Uhum, lá, se eu for simular tudo, no Simples tem 6 faixas. uhum, Do pulo do Simples para o presumido é uma só. Aí do uhum, pulo do Simples para o real é outra, né? uhum, Do MEI é uma. Então, uhum, é muito complicado mesmo fazer isso aí. Mas pegando uma média para tentar estabelecer uma proposta de estudo em cima de um faturamento que exista mais na região, talvez uhum. isso daí seja Ajude, inserido, né? né? Uhum. Sim, acho que se eles tiverem informação, por exemplo, por ano, e vocês conseguirem, assim, se eles conseguirem dar, por exemplo, o desvio padrão para vocês, vocês podem fazer, por exemplo, a média mais 2 desvios padrão para cima e para baixo. Eles conseguem Sim, ver se muda muito as bandas de faturamento ou se fica mais ou menos estável, e aí aumenta ainda mais a contribuição do trabalho de vocês para esse produtor rural, né? Que nem vocês destacaram no artigo, a contribuição de vocês é prática. Então, falar, a gente percebe que nos últimos anos não flutua tanto assim esse faturamento e faz sentido seguir esse regime tributário. E acho que sim, seria bem interessante tanto para a associação quanto para vocês como pesquisadores, né? Porque vira um produto técnico bem interessante. tá bom. Ótima colocação, viu? Ah, que bom que foi útil. Porque até é uma coisa que, aí pensando de um lado um pouco mais para um produto que seja científico, vocês conseguem até mesmo expandir o trabalho para os estudos de tributária, pensando em alíquota efetiva. Então, aí vocês vão precisar, na realidade, dos dados abertos. Não sei se a associação estaria disposta a divulgar esses dados para vocês de uma forma anonimizada, porque aí vocês conseguiriam avaliar quanto que de fato o produtor rural paga de imposto, considerando essas diferenças de faturamento. E aí vocês conseguem falar, olha, apesar da legislação colocar essa tributação aqui, no fim a alíquota efetiva pode ser maior ou menor. E aí depende muito do planejamento tributário de cada um. Aí seria um trabalho bem interessante, mas aí ele acaba ficando um pouco mais para o lado acadêmico para publicação científica. E aí é outra estratégia de escrita, é outro tipo de produto, né? Aí É. então tem que pensar na Pode estratégia em ser, si, né? pode ser talvez um desdobramento dele, Isso, entende? exato. Né? Uhum. Pensando numa continuação mesmo, porque vocês precisariam dos dados abertos, porque um outro ponto também é quando vocês escolheram a proporção de despesas para cálculo da dedutibilidade delas, quando isso é possível, vocês chegaram a perguntar para essa associação essa porcentagem média em relação ao Não, faturamento? Não, não. foi A gente só. foi, foi mais simulação mesmo. Agora a gente partiu de um pressuposto de média de lucratividade no setor. Ah, Aí a gente foi de baixo para cima, tipo, é, a lucratividade é em torno de 15%. Aí a gente foi eliminando, botando um valor e constituindo os valores, entende? De baixo entendi. para cima. Mas muito macro, porque a gente não tinha esse dado. Eu acho meio, um pouco difícil a gente conseguir, só se a gente for criar essa cultura na própria associação. Uhum, Mas entendi. até onde eu sei, né, não tem. Mas também a gente pode verificar em outras associações, entendeu? Uhum. Porque talvez às vezes nem o produtor tem isso, né? Ele nem faz Exatamente. controle. Esse é o Uhum, problema. perfeito. Nossa, Jaqueline, muito obrigada pelas respostas às minhas dúvidas aqui. Acho que o trabalho, de novo, né? O trabalho de vocês tem um potencial bem legal de contribuir para a prática, ainda mais sabendo que vocês têm essa proximidade com a associação. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele depois nos minutos finais aqui da sessão. Muito Tá obrigada, viu? bom. Obrigada também, Bianca. Ah, bom, pessoal, então agora a gente caminha para o segundo paper, que é o efeito dos pares como determinantes do motivo de especulação, elemento do cash holdings, de autoria do Rodolfo Nunes, da Federal de Juiz de Fora, o Matheus Torquato, da USP, e o Pedro Barros, da USP. Então,
Se a Mariam puder compartilhar a tela com a apresentação, eu agradeço. Eu acho que o áudio não está saindo de novo. Olá, pessoal. Sou o Pedro Barros. Tá me ouvindo? Agora sim, tudo certo. Obrigada. Juntamente com os colegas Matheus Torquato e Rodolfo Nunes, nós iremos apresentar o artigo O efeito dos pares como determinante do motivo de especulação, elemento do cash words. Por que as empresas retêm caixa? Bom, basicamente as empresas retêm caixa porque é essencial em choques econômicos adversos, e a literatura trata bastante deste tema. A teoria de Keynes, de 1937, trata três motivos de liquidez principal: o motivo de transação, que explica que as empresas retêm caixa para cumprir com as suas obrigações correntes; o motivo de precaução, que as empresas retêm caixa para se manter em momentos de instabilidade econômica ou de algo que aconteça, alguma aleatoriedade negativa do setor ou da própria empresa; e o motivo de especulação, que é o foco do nosso trabalho, que as empresas retêm caixa para aproveitar as oportunidades de investimento que irão surgir. E a nossa lacuna, o nosso research gap, é basicamente porque o motivo de especulação ele é pouco estudado e pouco associado com a retenção de caixa das empresas. Então, essa é a nossa principal lacuna. O objetivo do nosso artigo é verificar empiricamente a variável proxy especulação, se ela influencia a retenção de caixa das empresas brasileiras. E a nossa principal contribuição é que nós iremos escolher empresas brasileiras. Tradicionalmente, esses estudos tratam de empresas que estão em países desenvolvidos, em bolsa de países desenvolvidos. Então, nós estamos trazendo isso, isso é algo que não tem ainda no Brasil. E em segundo momento, o motivo especulação e a variável proxy representa também outra contribuição. O motivo especulação, ele é uma estratégia, como eu falei, que as empresas usam para reter caixa para poder ter oportunidade de investimento melhores em momentos apropriados. As palavras-chave são oportunidade, investimento, futuro, competitividade e vantagem. A nossa hipótese aqui, ela fala que o efeito dos pares, por conta da variável motivo e especulação, ela tem uma relação positiva com as reservas de caixa das empresas brasileiras de capital aberto. Na nossa metodologia, a nossa amostra tratou aqui das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileiras, a B3. Foram 305 empresas num período do primeiro trimestre de 2010 até o quarto trimestre de 2019. A nossa base de dados é o Capital IQ e o setor de classificação é o setor de classificação
industrial padrão. Na nossa regressão, nós utilizamos o método dos mínimos quadrados ordinários e o modelo econométrico ele está apresentado aí em tela para vocês. Nós temos os índices I, J e T representando a empresa, o setor e o ano, respectivamente. E a nossa variável SPEC ela é tratada em outra publicação do Nunes, e ela é a mediana do CAPEX do setor J no período T-1 menos o CAPEX da própria companhia I. Nós temos aqui 8 variáveis de controle, que estão explicitadas aqui também. E aqui está nossa análise de resultados. A variável SPEC ela apresentou uma relação negativa com a retenção de caixa, o valor em torno de 0,4 e está estatisticamente significante ao nível de 1%. A variável aqui cash flow, fluxo de caixa, ela apresentou uma relação positiva e também está estatisticamente significante a 0 a 1%. Com o nosso resultado com uma defasagem, apresentou ainda também a variável SPEC com uma relação negativa com a retenção de caixa, porém com uma magnitude um pouco menor, um valor em módulo menor. O fluxo de caixa apresentou também uma relação positiva com a retenção de caixa. As nossas considerações finais aqui é a relação negativa significativa entre a expectativa de investimento e a retenção de caixa das empresas. Isso está em linha, está corroborando alguns estudos que a gente analisou no artigo, e a hipótese testada e as estimativas obtidas indicam que as empresas brasileiras não retêm caixa baseadas no motivo especulação, que aqui está atrelado à mediana do CAPEX. Os resultados sugerem que as empresas brasileiras elas não adotam a estratégia do motivo especulação, ou seja, elas não retêm caixa com o objetivo de aproveitar melhores oportunidades de investimento. Isso está associado a outro motivo. As nossas limitações, a nossa amostra é não probabilística, o período de 2010 a 2019 pode ser aí modificado ou agregado, e a nossa proxy. Nós recomendamos fortemente que isso seja aplicado em outros países, inclusive países subdesenvolvidos, e novas fórmulas também de mensurar a retenção de caixa. Nós recomendamos também que se estudem a relação entre as empresas restritas e empresas irrestritas. Essas são as nossas principais referências deste estudo. Nós agradecemos a oportunidade e um forte abraço. Muito obrigada pelo compartilhamento, Mari. Bom, então, coloquei aqui já meu relógio para não me perder no horário. Bom, Pedro, eu queria, na verdade, fazer a mesma pergunta que eu fiz para o primeiro artigo. Então, sem ser só a motivação do que seria a lacuna de pesquisa, o que fez vocês quererem pesquisar essa temática da relação de especulação versus o que seria essa escolha das firmas, né, para seria esse motivador, no caso, né? O motivador aí seria entender um pouco da filosofia das empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, quando a gente fala da teoria de Keynes, a gente fala muito sobre o motivo de precaução, né? De choques adversos, enfim. Então, o principal motivo será que as empresas brasileiras elas conseguem reter caixa
aproveitar essas oportunidades? Será que há um consenso sobre o motivo especulação? Ou se Uhum. simplesmente vão reter caixa para choques adversos, né? Então a gente queria Uhum. fazer esse comparativo também com outro estudo que deu positivo nessa relação nos Estados Unidos. Então, a gente queria entender se essa cultura de retenção de caixa pelo motivo de especulação ela é aplicada aqui também e não foi comprovado da mesma forma. Uhum. Entendi. E aí aqui até olhando um pouco do paper em si, né? Nas tabelas de estatística descritiva, vocês colocam os dados agregados, né, para o que foi toda a coleta. Então, vocês tiveram 12.200 observações e 305 empresas. Aí uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente vai mostrar a estatística descritiva é que ela dá uma ideia para a gente do que vai ser a média, né, o que é a característica geral do que a gente tem da amostra. Mas no seu caso, apesar de vocês fazerem uma regressão em painel, né, com efeito fixo, eu acho que seria interessante vocês mostrarem também essa estatística descritiva por setor, porque eu imagino que talvez haja um efeito setorial importante, e aí é legal para a gente poder entender isso separado para estatística descritiva em si. Então, por exemplo, saber qual que vai ser a média do que é o cash hold para os cash holdings para cada setor, né? Que eu imagino que vai ter um impacto setorial importante. Apesar de vocês citarem Modigliani e Miller com a teoria de relevância de capital, a gente observa que, na realidade, essa irrelevância na prática ela não existe, principalmente porque a gente tem o efeito dos impostos, né, que isso causa dedutibilidade e um benefício fiscal que difere ali a preferência entre dívida e equity, e também porque a gente percebe que cada tipo de setor tem uma característica específica para o que seria a necessidade de caixa entre cada período. Então, não necessariamente isso vai ser especulativo, mas sim pela natureza do próprio setor, que foi o que vocês fizeram dentro do controle do CAPEX, né? Só que seria interessante observar isso em termos de estatística descritiva também. Então, conseguir separar isso para cada setor. É, seria isso. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas Não, só. claro, eu concordo 100%. Quando a gente estava fazendo, inclusive, a setorização pelo motivo SPEC no modelo, Uhum, foi algo que foi questionado pós-publicação, né, do artigo. Então, é, eu acho que seria algo que iria agregar e pode trazer mais contribuições no sentido de entender os setores das empresas brasileiras, né? Então, uhum. acho que muito importante também. Vamos tentar aí Porque assim, agregar até isso. vocês podem fazer suprimir a tabela 3 que é de correlação, que aí vocês podem falar, colocar num parágrafo, só falar, foram rodadas correlações entre as variáveis, a tabela não foi divulgada, porque vocês podem falar quais foram as significâncias estatísticas, mas não necessariamente colocar a tabela, e aí vocês podem trocar essa tabela por uma tabela que resume setorialmente. Que até vocês conseguem mostrar nessa tabela de estatística descritiva qual que é a distribuição de empresas por setor em quantidade. A gente observa na B3 que tem um pêndulo bem forte para alguns setores e outros são muito pequenos, né? E aí a gente consegue ver isso bem separando na estatística descritiva. E, um outro comentário seria sobre o viés de sobrevivência das empresas. Então, a escolha da composição da amostra de vocês foi considerando as empresas abertas em cada um dos trimestres ou ela foi considerada no sentido de eu olhei para 2024 e fui para trás, né? Então, travei a amostra, ou a amostra ela flutua, né? Então, quem compõe a amostra de vocês muda a cada trimestre, dependendo de quem estava com capital aberto no momento. Não, nós escolhemos uma amostra de empresas que pertenceram durante esse período, né? Então, a gente pegou 2019 e olhou para Tá. trás. A gente fez esse Ah, corte aí, porque esse 2019 é o, é o período pré-pandêmico, né? Então a gente não uhum, queria envezar com a pandemia em 2019 e 2010 foi por conta da legislação internacional do setor contábil que começou a ser aplicada na B3, né? A partir de uhum. 2010. Então a gente pegou esse início e esse fim com base desses dois motivos, né? Ah, perfeito. Não, faz sentido de usar, era só minha preocupação no sentido que, assim, vão ter empresas que vão entrar, tem empresas que decidem fechar capital,
né? Ou tem empresas que, por exemplo, elas entram dentro da tua amostra em períodos de tempo diferentes. Elas podem fazer IPOs ou elas podem fazer OPAs, né? E aí isso pode fazer com que haja diferenças na composição. Mas eles escolheram de 19 para trás. Então, nesse caso, você tem um viés de sobrevivência de analisar só aquelas que estão vigentes em 2019. E aí isso pode ter, os coeficientes podem estar com correlação com o erro, né? Tem algum fator que pode estar no erro que não foi colocado numa variável de controle, e aí isso pode fazer um erro na estimação dos coeficientes. Mas, assim, é algo para vocês justificarem dentro do texto do porquê que faz sentido usar essas e não deixar a amostra sendo alterada ao longo de cada um dos trimestres, né? Considerando quem estava sobrevivendo dentro da B3 naquele momento, né? Perfeito. É, e aí, por último, assim, eu só queria tirar uma dúvida mesmo da escolha da variável CAPEX. Então, eu sou contadora e aí meu entendimento do que vai ser o CAPEX é o que a gente vai ter de consumo de caixa para reinvestimento em ativo fixo e ativo intangível. É essa mesma métrica que vocês utilizaram. Isso aí, essa variável CAPEX, até se o Rodolfo quiser explicar aí, foi tirada do doutorado dele, né, da tese dele, e a escolha da variável CAPEX tem a ver com isso, né, com a escolha dos ativos intangíveis, né? Rodolfo, você quer explicar um pouco mais sobre a tese? Não, eu falo assim, bom dia a todos, obrigado, Bom professora dia. Bianca, e os demais aí por podem estar fazendo a moderação. A questão da variável CAPEX é o seguinte, modelar o que vem a ser a variável especulação é complicado, não, e a variável especulação no sentido não pejorativo da palavra, no sentido Uhum. de ter a possibilidade das empresas, em algum momento oportuno, de fazer investimentos. E aí, para verificar isso na questão do efeito dos pares, a gente achou melhor comparar a questão do CAPEX do setor em relação ao CAPEX individual de cada empresa. Então, a ideia era realmente, é uma proxy, então a gente sabe que não é uma variável 100% confiável, vai ter críticas, vai ter, de certa forma, uma necessidade de validação, mas a ideia do CAPEX é justamente isso, é perceber uma oportunidade de investimento futuro que a empresa ou o setor pode fazer em determinado momento que ela sentir razoável. Isso também é uma justificativa do porquê a gente não pegou de 2020 para frente, porque o efeito da Covid ela poderia mascarar a questão do efeito especulativo e sim ser um motivo de precaução da questão do caixa. Viu? Não sei se ficou claro, professor. Não, ficou sim, fez sentido. Porque quando a gente vai olhar principalmente o ciclo de vida das empresas, a escolha de investimento em CAPEX é dependente se ela está num estágio de startup, se ela está em crescimento acelerado, se ela está em maturidade ou em declínio. E aí, o que eu estou tentando pensar é como que vocês podem argumentar falando que essa medida, ela varia ao longo dos anos, né, ou dos trimestres que vocês têm de estimação, porque vocês rodam um painel em efeito fixo, né? Então, se isso não variar muito, ele some, né? Ele vai ser cortado dentro do efeito. E como que vocês conseguem falar que o setor, ele tem uma composição de empresas que tem uma variação desses estágios de vida? Então, Mas... para o mercado brasileiro é mais difícil, e esses questionamentos que você está fazendo é mais relevante. No modelo que eu rodei via mercado americano, ficou muito mais fácil a explicação, até pelo tamanho do mercado americano e da forma de alguns controles que ficaram mais fáceis de incluir lá do que no mercado brasileiro. Mas sim, tem total justificativa da gente. Não é uma questão de limitação do mercado, é a característica e a gente tem que se adequar e entender como é que a gente pode trabalhar com essa variável no modelo brasileiro. Isso, é. Acho que seria importante também porque pode ser que bom, a gente sabe exatamente por governança corporativa, monitoramento do conflito de agência, que a escolha de disponibilidade de caixa pode ser restrita exatamente porque o credor está tentando forçar, né, a empresa a não investir em projetos de VPL negativo, expropriar o valor do credor e transferir isso para o acionista. Né? Então, ele começar a aumentar muito isso, talvez uma medida de risco então, colocar algum beta de ponderamento de risco pode ajudar vocês nessa estimativa do estágio de vida da empresa e escolha de investimento em CAPEX. Mas aí tem que pensar como que vocês podem usar essa variável de ponderação de risco para essa medida. Mas é isso, assim, eu estava pensando nisso porque recentemente estava revendo Modigliani e Miller, eu falei assim, acho que faria sentido talvez pensar no risco
da empresa ao longo dos estágios de vida. Mas é mais isso. Depois a gente pode conversar mais, porque eu acho que eu passei do tempo. Mas obrigada pela explicação, Rodolfo, e também, Pedro. O trabalho de vocês é muito interessante. A gente tem bastante potencial de ir para uma publicação é, bacana, assim, para vocês, em termos de currículo. Então, muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom, pessoal, então agora a gente caminha para o terceiro artigo, que é o impacto de Environmental, Social and Governance no desempenho e risco das empresas da América Latina de capital aberto, de autoria da Fabiana Teixeira, Luciana Carvalho e Arthur Rosa, todos da Universidade Federal de Uberlândia. Então, Maria, você consegue compartilhar a apresentação? Eu agradeço bastante. Professora, desculpe, eu tenho de terceiro planejamento tributário. Aqui já foi Composição- planejamento. Não foi planejamento tributário já na primeira? É que eu estava seguindo a sequência que apareceu para mim dentro da agenda do SEMEAD. Então, o primeiro foi planejamento tributário, já que a gente já discutiu. O segundo é efeito dos pares. Olá, O efeito pessoal. dos pares como determinante do motivo de especulação. A gente acabou de discutir agora. Isso. Aí a gente vai para o impacto de Environmental, Social and Governance. Eu acho que é o sistema. Vou compartilhar a tela. Ah, no limite eu tenho a apresentação aqui também. Eu posso compartilhar, não tem problema. Seria esse, paper esse. Isso, esse mesmo. Ah, para mim aparece em outra sequência. Sim, pronto, agora. Desculpa. Imagina, tranquilo. Olá, pessoal. Consegui Espero que ouvir? todos O áudio está saindo certinho. Pronto. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fabiana e hoje irei apresentar o trabalho que é o impacto de Environmental, Social and Corporate Governance, ESG, no desempenho e risco das empresas da América Latina de capital aberto. Bom, pessoal, como membro do grupo do trabalho, né, nós temos, além de mim, Fabiana, a professora Luciana Carvalho e o professor Arthur. Um pouquinho sobre nós somos da Universidade Federal de Uberlândia, do programa de pós-graduação em administração. Bom, a título de organizar a nossa apresentação como agenda, hoje iremos apresentar a introdução do nosso trabalho, o nosso objetivo, os nossos procedimentos metodológicos, como que a gente chegou nos nossos resultados. Nós iremos analisar os resultados, vou mostrar para vocês os nossos resultados e as nossas principais conclusões. Bom, pessoal, o que a gente vem notando ultimamente na literatura, nas notícias, que os fatores ESG têm recebido atenção significativa da comunidade de investimento, juntamente com uma crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade na tomada de decisões. Ou seja, pessoal, com isso, as organizações estão almejando propor modelos de gestão empresarial em que a sustentabilidade e o lucro possam coexistir. Então, desse modo, o que a gente pode observar? Que dá para os dois fatores, né, andarem, caminharem junto, não excluindo o lucro, né, podendo que a sustentabilidade esteja em conjunto. Que os fatores ESG, não só sustentabilidade, caminhem junto. Com isso, nosso objetivo, pessoal, foi investigar o impacto do ESG no desempenho das empresas latino-americanas de capital aberto, bem como o seu efeito no valor de mercado e no risco de mercado pesquisados na plataforma Thomson. Pessoal, como justificativa, nós justificamos esse estudo pelo fato que, consoante a esses autores,
as empresas estão cada vez mais conscientes da importância de considerar os aspectos ambientais, sociais e de governança em suas estratégias de negócio. Pessoal, e por que a América Latina? Bom, para Santos, os estudos anteriores não realizaram comparações entre países latino-americanos, apesar da relevância econômica dessa região. O que a gente observou? É muito comum estudar esse tema, né, envolvendo o risco, o desempenho, o valor de mercado, em países europeus, em países, né, que não seja aqui na América Latina. Então a gente quis trazer, né, como que acontece aqui na América Latina. Desse modo, é cada vez mais evidente a necessidade de se adotarem práticas ESG nesses países, o que reforça a importância crescente dessas iniciativas. Como procedimento metodológico, como que foi? A gente utilizou uma amostra de 1.253 empresas da América Latina, não financeiras, listadas no B3, no período de 2011 a 2022. Pessoal, esses dados, como eu já havia falado, foram coletados na plataforma Thomson, uma plataforma muito enriquecedora, né? E como abordagem metodológica, foi uma abordagem descritiva com natureza quantitativa. E quanto à coleta de dados, pessoal, a pesquisa se baseou em fontes de dados secundários. Novamente, a escolha da América Latina se deu pelo fato de ser pouco explorado o tema ESG na literatura e ser mais comum em empresas norte-americanas, asiáticas e europeias, como eu havia dito para vocês. Como análise de resultado, pessoal, o que a gente pode observar? Nós fizemos a nossa estatística descritiva, como tabela 1, e o que apresentou nessa estatística descritiva? Que a média do índice ESG para empresas da América Latina atingiu 45 pontos, em uma escala que varia de 0 a 100. Isso sugere que as empresas têm espaço para melhorar o seu desempenho em termos de práticas ambientais, sociais e de governança, por ser considerado um nível baixo comparado a outros estudos, né? E nós também fizemos a matriz de correlação, em que a gente identificou uma correlação positiva entre a variável ESG e o desempenho da empresa. E no que diz respeito, pessoal, ao valor de mercado, é evidente uma correlação positiva com todas as variáveis de interesse. Mas em relação ao beta, a gente notou que não houve significância ao nível de 5% com nenhuma variável de interesse, diferentemente do desempenho e do valor de mercado. Aqui trouxe também para vocês verem nossos resultados, como a gente comparou a influência do desempenho em ESG, o valor de mercado em ESG e o risco em ESG. Como resultado, o que a gente pôde, pessoal, observar? Que há uma relação negativa significativa entre a variável dependente ROA e o desempenho ESG da empresa, com nível de significância de 10%. Esse resultado indica que um desempenho mais elevado no critério ESG está associado a um ROA menor. Da mesma forma, aconteceu com o valor de mercado. E em relação ao risco, nota-se que não houve relação entre as práticas ESG com o risco. Aqui estão nossas hipóteses. E como conclusão, pessoal, o que a gente pode observar é que não há influência do ESG com desempenho financeiro, valor de mercado e risco nas empresas da América Latina no período. A gente acredita que esses resultados se deram pelo fato que, segundo o estudo da sustentabilidade, o número de empresas latino-americanas que iniciaram ou aceleraram estratégias de sustentabilidade nos últimos meses
chegou a 69%. Isso mostra que ainda tem que ter bastante investimento na sustentabilidade. Então, pessoal, como conclusão, né, que a curto prazo, às vezes não pôde ter dado resultado, mas que a longo prazo acredita que com um maior investimento no ISD, esse cenário pode mudar. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Deixa eu colocar aqui só lá para não esquecer. Vamos lá. É a Fabiana que tá aqui, né? Certo. Vamos lá, Fabiana. Só como é a mesma coisa que eu fiz para os outros trabalhos, tirando a motivação de lacuna de pesquisa e tudo mais, o que fez vocês quererem estudar esse tema em específico? Assim, por exemplo, é, é algum projeto de pós-graduação específico, é do grupo de estudos, então explicar um pouquinho melhor. Bom dia, pessoal, mais Bom uma dia. vez. Obrigada pela oportunidade de fala. Bom, sou, como falei na apresentação, nós somos da Universidade Federal de Uberlândia e esse foi meu segundo artigo da minha dissertação aqui da pós-graduação de administração em finanças. Então, assim, aqui a gente, na dissertação, nós fazemos dois artigos. Como primeiro eu fiz um estudo bibliométrico para entender melhor o assunto ESG, né? E dentro desse estudo bibliométrico, a gente achou artigos muito interessantes desse assunto e que foi possível em países como China, na Índia, fora, né, países europeus, eles conseguiram comprovar que o investimento em ESG aumentava o valor, o desempenho e o risco, né, diminuía o risco de mercado das organizações. Então, a gente achou muito interessante trazer para cá, né, um pouquinho da regionalidade e como, né, precisava de dados maiores, né, como era uma dissertação, a gente escolheu a América Latina. E confesso para vocês, foi um grande desafio, porque aqui ainda não tem trabalhos na América Latina falando muito sobre esse assunto. E a gente, então, a principal motivação foi trazer, né, essa regionalidade para cá, para tentar mostrar, né, como que acontece aqui, se aqui também tem, se esse investimento também é significativo. Inclusive, o professor Nakamura foi da minha Uhum. banca, muito querido. Então, respondendo sua pergunta, é isso. Uhum, tá bom, obrigada, Fabiana. Nada. Então, entendendo um pouquinho mais do contexto, eu queria só. Vendo pela sua metodologia, você fala que vocês utilizaram, né, empresas da América Latina. E aí você fala, empresas da América Latina não financeiras listadas na B3 no período de 2011 a 2022. Isso. Aí, assim, no caso é cross-listing, então, são empresas que têm BDR aqui, é isso? Capital aberto, são empresas de capital aberto. E a gente escolheu o 2011 por causa dos padrões International Financial Reporting Standards. Por isso que Uhum. foi a partir de 2011. Foi assim, o que a gente escolheu o que está disponível naquela plataforma Thomson, que foi nos liberado dentro dessa plataforma, e a gente colocou as opções de capital aberto das empresas. Ah, não, minha pergunta era no sentido que, assim, nem todas as empresas da América Latina vão ter listagem na B3 como um BDR. Então, Ah, talvez tá. vocês tenham colocado menos empresas do que seria o total da amostra. Hum, Porque sim, foi também filtrando, né? é porque assim, você falou que é listada na B3, então eu tô esperando que seja um cross-listing, assim. Então, a Ah, empresa sim, também lista, ela tem, sei lá, vamos supor, a empresa chilena que tem a ação negociada na Bolsa do Chile, mas ela tem um BDR no Brasil que ela negocia na B3. ah, Então, sim. só que não todas as empresas do Chile vão fazer isso, são só aquelas que são maiores. Então, seu viés é pegar as maiores empresas das bolsas locais que são listadas na Bolsa do Brasil. Então, Perfeito. talvez seja importante você buscar o dado também por bolsa dos países da América Latina. Que uma coisa que eu fiquei na dúvida sobre o trabalho
era saber quais países da América Latina e quantas empresas por país. Porque naturalmente eu Hum, espero que a B3 vai ser a maior da América Latina, pensando que o mercado brasileiro vai ser o maior do que a gente tem nos outros países. E aí depois eu preciso saber como é que é a composição por país, assim, exatamente para entender o que que o resultado da regressão me traz. Provavelmente vai me trazer Brasil mais forte. Então, talvez seja interessante você ter, eventualmente, análises de robustez que você consiga mostrar que o resultado também pode se manter ou ela pode ser diferente, separando por país, né? Ou por Brasil, não Brasil, né? E, perfeito. e no período da sua amostra você tem um choque que é a relevância do ESG a partir do que foi o anúncio da BlackRock para a utilização de aspectos ESG para avaliação de investimentos. Se eu não me engano, esse choque foi em 2018. Aí você consegue até mesmo talvez colocar, talvez fazer. Aí o desenho fica mais difícil, você tem que conseguir ver paralelismo, mas eventualmente vocês poderiam fazer um diff in diff para olhar esse choque e ver se ele foi determinante para o comportamento de divulgação ESG para as empresas da América Latina. Porque, de fato, tipo, a gente consegue observar, a minha experiência é só com empresas do Brasil, mas que a divulgação de dados ESG, pensando nesses rankings, elas ficam sempre em torno da pontuação de 40, 50 na média. Vão ter setores que vão ter mais divulgação, setores que têm menos, e aí o ponto é você conseguir enxergar se há diferença dentro do período, até mesmo no reporte do ranking, né? Se o, não, vão ter empresas que nunca vão divulgar, não vão ter ranking porque não tem informação suficiente, e tem outras que vão ter esse ranking mais constante. Aí a estatística descritiva separada por país e separada por setor ajuda a gente a enxergar isso também, né? Ver como é que é o padrão para cada um desses setores. Nossa, Bianca, muito obrigada, porque eu vou continuar aqui. Agora estou no doutorado, Ah, então, legal. assim, você deu excelentes sugestões para continuar, né, e poder ir a fundo, como você falou, para o país, para o setor, analisar essa questão de 2018. Te agradeço muito, porque agora Ah. temos mais 4 anos, né? Então, Ah, isso assim, vai ter bastante tempo para se debruçar nisso, sim. Virar super o especialista no mestrado. tema. Infelizmente, assim, até a gente entender o que que é um mestrado, passar por Aham, todas aquelas lindas, como é que fala, aulas, né? uhum. Não, Muito, é sempre muito um. facinho. Não, acho que o salto que tem da graduação para o mestrado é bem maior que o salto do mestrado para o doutorado. Então, pelo menos esse custo fixo você já Perfeito. pagou. Isso. Aí agora é só realmente agora ser mais especialista ainda no seu tema. E aí, como Sim. um comentário final mesmo, eu vi que você fez alguns testes estatísticos para definir se você faria efeito fixo ou aleatório dentro das tuas regressões em painel. Só que assim, se eu puder te dar um conselho nesse aspecto, o Tá? problema do efeito aleatório é que o pressuposto dele é muito forte, em termos que você não vai ter correlação entre o erro e, e o que você vai ter de variáveis, né? Então, você estima que isso vai ser não correlacionado, que é muito difícil de acontecer, porque sempre vai ter alguma variável omitida no seu modelo. Por mais que a gente tente estimar o mais preciso possível, não tem como a gente colocar tudo no modelo, porque senão vai dar problema de heterossedacidade, quer dizer, não heterossedacidade, vai ter problema de superestimação das suas variáveis, tem problema de grau de liberdade na estimação, enfim. Aí, nesse caso, o que eu acho que é mais parcimonioso para você, ou quer dizer, mais conservador no caso, é você estimar tudo por efeito fixo. Porque aí você vai manter, tipo, controlado tudo que ao longo do tempo não varia. E aí eu acho que isso também diminui o número de controles que você tem que colocar na sua regressão. Então, no limite, você não precisa justificar usando os testes estatísticos para escolha de efeito fixo ou aleatório. Você pode falar que foi a literatura mesmo recomenda que seja, né? A estimação por efeito fixo, aí fazer correção por erros robustos, né? Você pode clusterizar por setor para deixar isso mais robusto, ou até mesmo fazer isso por empresa. E, e aí você consegue ter um pouquinho mais de assim, você consegue ter uma estimação um pouco menos viesada, pensando no que seria essa correlação entre o erro e a estimação do coeficiente. Então,
É mais esse sentido, assim, e a questão econométrica mesmo, que aí depois você pode verificar um pouco melhor nos outros modelos que você vê na literatura anterior para poder escrever na justificativa do trabalho, tá bom? Mas no geral seria isso, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o trabalho em si nos últimos minutos da sessão, tá bom? Muito obrigada, Bianca. Obrigada, Imagina, pessoal. eu que agradeço. E por fim, a gente então tem o trabalho aplicação do aprendizado de máquinas para classificação de cooperativas de crédito em risco de encerramento, de autoria da Ana Carolina Oliveira e do Flávio de Carvalho, ambos da Universidade Federal de São Carlos. Trabalho a aplicação do Conseguiu ouvir? Sim, aprendizado de tudo certo com o máquinas. áudio. Bom, vamos dar início à apresentação do trabalho a aplicação do aprendizado de máquinas para a classificação de cooperativas de crédito em risco de encerramento. Dando uma introduzida ao trabalho, as cooperativas de crédito são entidades formadas por pessoas com interesses econômicos em comum, que têm como objetivo atingir metas econômicas e sociais dos cooperados e contribuir para o desenvolvimento do local ao qual são inseridas. Essas instituições possuem risco principalmente de crédito, de liquidez, o risco operacional e o risco de mercado. Com isso, entende-se a necessidade de um gerenciamento efetivo das operações. Para isso, utilizou-se a metodologia CAMEL. Essa metodologia possui, dentro de seus indicadores, diversos índices, o que pode dificultar a análise real da situação financeira das organizações. Com isso, este trabalho tem o objetivo de identificar os indicadores mais relevantes para a classificação das cooperativas de crédito brasileiras. Bom, trazendo um referencial teórico, até dezembro de 2020 existiam 847 cooperativas ativas no Brasil. Dentre essas, 222 eram independentes e 625 ligadas a 5 grandes cooperativas centrais. A estrutura das cooperativas é dividida entre singulares, centrais e confederações, onde em grande maioria são os singulares que prestam serviços aos seus associados, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas. As centrais que oferecem serviços administrativos e de consultoria às singulares e as confederações que administram as suas filiadas e operam além das capacidades das singulares e centrais. O diferencial das cooperativas é o seu caráter participativo e social, onde os seus associados são clientes e sócios e também participam das tomadas de decisão. Devido a isso, este modelo de administração ele requer um acompanhamento constante do desempenho financeiro e social. Este modelo de gestão apresenta diferentes riscos e desafios, sendo eles o de crédito, liquidez, operacional e de mercado, mas além disso, tem-se possíveis conflitos de interesse entre os sócios e cooperados, que muitas vezes são as mesmas pessoas, e buscam menores taxas e maior retorno, o que pode influenciar diretamente na receita e na sobrevivência das cooperativas. Além disso, essas instituições apresentam um papel importante no crescimento das comunidades a quais estão inseridas, oferecendo acesso ao crédito com baixo custo e incentivo para o surgimento de novos empreendimentos. Com isso, utilizou-se o Machine Learning para a previsão de cenários e classificação das cooperativas com risco de descontinuidade. Bom, abordando a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho, os dados financeiros do balanço patrimonial e as informações cadastradas foram obtidas através do Bacen e os dados foram coletados entre 2018 e 2022, sendo apurados semestralmente, meses de julho e dezembro. Os dados financeiros eles foram coletados no padrão COSIF e foram conectados aos dados cadastrais através do CNPJ. Com isso, foram removidas as linhas com ausência de informação e calculados os 31 indicadores financeiros. Os dados também passaram por insorização, que é uma técnica que trata valores extremos, melhorando a análise estatística. Os indicadores calculados foram a adequação de capital, a qualidade dos ativos, qualidade da gestão, rentabilidade e liquidez. E os dados obtidos
foram submetidos ao método de Randall-Forsch para a classificação desses indicadores financeiros, de forma global e dentro dos respectivos indicadores. Os dados obtidos foram submetidos ao algoritmo KNN, ou o vizinho mais próximo, para prever o encerramento das atividades. Nisso, a divisão foi feita onde 80% foi utilizado como material para treino e identificação de um padrão, e 20% como teste para verificar se de fato o padrão trazia a resposta correta. Apresentando os resultados obtidos, os indicadores foram calculados com base nas fórmulas apresentadas por Rezende em 2012, que tinham como objetivo avaliar o desempenho das instituições financeiras. Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk com o objetivo de verificar se as variáveis apresentavam distribuição normal. Como o resultado obtido foi negativo, os dados passaram pelo teste de Mann-Whitney, onde observou-se diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. Os indicadores calculados foram submetidos ao Randall-Forsch para identificação de padrão, apresentando uma acurácia de 92% e uma precisão de 91%, com um recall de 93% e um F1 score de 91%, apresentando 1.564 respostas de verdadeiro positivo e somente 15 de falso negativo. Com relação às cooperativas que seguem ativas, e 25 verdadeiros positivos com relação às encerradas e 107 falsos positivos. As variáveis de maior importância foram plotadas numa matriz de correlação, sendo os indicadores C3, A3, M2, M7, E11 e L2. A matriz de correlação serviu para identificar se, dentre os indicadores de maior relevância, havia algum grau de correlação. Como não foi identificado nenhuma proximidade, os dados seguiram para análise. E o modelo de KNN apresentou o seguinte resultado: uma acurácia de 91,8%, com precisão de 89%, um recall de 92%, um F1 score de 90% e uma matriz de confusão dando verdadeiros positivos 2.327 ocorrências das ativas e 37 positivos para as encerradas, e falsos positivos de 171 casos para as ativas e 31 para as encerradas. Bom, partindo para a conclusão do trabalho, o objetivo inicial era identificar os indicadores mais relevantes para prever o risco de encerramento das cooperativas, e após o levantamento de dados financeiros de 2018 a 2022 e os dados cadastrais do Banco Central, o cálculo dos 31 indicadores do CAMEL, a submissão ao Randall-Forsch, onde foram identificados os indicadores mais relevantes, e esses submetidos ao KNN, a precisão geral foi de 91,8%, porém a precisão para as cooperativas encerradas foi muito baixa. Com isso, conclui-se a necessidade de novos modelos ou técnicas para melhorar a previsão, utilizando somente os indicadores mais relevantes. E obrigada pela atenção. Muito obrigada. Aqui deixa eu... Antes que eu esqueça de o alarme. Bom, então, para esse paper será a Ana e o Fábio, certo? Ambos estão aqui, né? Então, fiquem à vontade para responderem as perguntas e as minhas dúvidas, né? E aí também trago o mesmo questionamento dos artigos, assim. Então, a motivação, para além do que seria a contribuição do trabalho, no sentido de o que vocês pensaram na hora de colocar essa investigação para nós, né? Então, pensar o que foi outro motivador que não só o acadêmico para estudar esse tema. Bom, eu já começo agradecendo a oportunidade, é um prazer estar aqui com pessoas com tanto conhecimento, né, para todo mundo agregar um pouquinho.
o professor Flávio, ele já trabalha, né, com essa linha de pesquisa dentro das cooperativas, mas além dessa questão acadêmica, né, a gente também tem a questão, a importância econômico-financeira e social dessas instituições para os locais em que elas atuam, né. São instituições voltadas principalmente para o produtor rural, então ela tem um impacto social muito grande. Uhum. E aí, isso é bem importante mesmo destacar, porque, eventualmente, se uma delas acaba encerrando atividades, pode prejudicar o desenvolvimento econômico de uma microrregião, né? Dependendo do impacto que essa cooperativa tem dentro daquele ambiente. E dentro da temática de vocês, eu fiquei um pouco com dúvida sobre. Aí, no caso, é desenho metodológico, e aí eu vou pedir desculpas por eu não ter o conhecimento suficiente para falar sobre o método que vocês utilizaram no trabalho. Então, vou tentar fazer meu melhor com o conhecimento que eu tenho. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, peço desculpa já de antemão. Mas, assim, vocês usaram uma amostra que vai de 18 a 22. Pelo que eu entendi do trabalho de vocês, vocês têm a intenção de conseguir identificar quais são as variáveis que conseguiriam explicar e eventualmente prever o que seria o encerramento das cooperativas de crédito, certo? Então, é isso. Isso. Tá, ok. Então, nesse caso, vocês usam essa técnica em si, ela não tem um período de treino e depois um período de previsão. Ela usa todos os dados para fazer essa identificação e classificação do que seria a empresa que estaria ativa versus o que estaria fechada nesse período amostral. É isso, né? Isso, o treino ele é feito de forma com os dados aleatórios, né, com 80% da amostra, para Tá, identificação do comportamento. tá, E aí os ok. outros 20% a gente rodou para ver se o sistema realmente leu de forma correta. Tá, e aí nesse treino e previsão, vocês fazem, por exemplo, algum processo de bootstrapping, ela vai reamostrando e vai testando, ou faz essa escolha aleatória de uma vez só e depois ela faz esse teste com essa escolha fixa de empresas? Então ela faz primeiro a leitura e depois faz com a relação fixa mesmo. Tá, entendi. Porque é bem interessante de pensar de como que a forma da amostragem pode impactar na estimação, então era só uma dúvida que eu tinha mesmo, assim. E aí, no Por isso que a caso, gente desculpa. pode falar. Não, pode falar, Por imagina. isso que a gente se preocupou com a visualização dos dados, né, excluindo os dados mais extremos para que a gente não tivesse o impacto deles na amostra, né. A gente sabe que muitas instituições, têm dados defasados ou dados muito discrepantes, então a gente fez esse tratamento para que realmente não fosse enviesado os resultados. Uhum, perfeito. E aí, no caso, assim, para a escolha do período amostral de 2018 a 2022, pensando nesse treino da base, teve alguma coisa que aconteceu antes de 2018 que impede de usar mais tempo para explicar essas variáveis na predição do que seria o risco de encerramento de uma cooperativa? Não, nós utilizamos esse período pré e pós-pandêmico, porque foi o período em que as instituições sofreram maior impacto. Então a gente Uhum. tem o maior encerramento das instituições nesse período. Então como o nosso objetivo era identificar o comportamento dela que levou ao encerramento, a gente utilizou o período que mais houveram encerramentos. Ah, porque como ele é um período que foi mais atípico, no sentido que muitas empresas, por esse choque exógeno, muitas delas sofreram problemas de solvência, né? Ou eventualmente elas tiveram que encerrar a atividade. É interessante que vocês explorem esse ambiente, mas ao mesmo tempo pode ser que hoje o que fez essas empresas fecharem durante a pandemia não necessariamente vai ser um ambiente macro que a gente consegue utilizar para essa predição. Então, por isso que eu pensei que talvez utilizar dados anteriores também, então pré-2018, ou até mesmo para poder ver qual que era a tendência anterior, para entender um pouquinho melhor como que essas variáveis interagiam para essa previsão do comportamento. Mas por aspectos históricos mesmo, acho que vocês podem eventualmente escolher qual que seria a melhor forma, se inclui todo o período disponível de dados, ou se faz quebras disso e tenta ver essa predição. Então, por exemplo, uma coisa que eu acharia interessante de pensar é se, usando dados mais anteriores a 2018, e ver se isso mostra alguma predição do risco de encerramento, se essas empresas, se não encerraram em 2018 ou 2019, elas acabaram encerrando por conta da pandemia, né? Então, foi um choque macroeconômico que fez com que
ela estava não tão bem, mas aí, por conta desse evento adverso, ela acabou encerrando, né, as suas atividades. Então, mais nesse sentido que eu ficaria com curiosidade, mas eu acho que se a escolha metodológica de vocês é para, eventualmente, na verdade, para analisar exatamente o período da pandemia, então eu fico de acordo com essa escolha de período mesmo. É só uma curiosidade que eu teria acadêmica para saber se elas já estariam com esses problemas antes e aí foi alguma coisa que fez, ok, agora você vai encerrar sua atividade. É que como a gente conseguiu levantar quais são os indicadores mais importantes, né, a metodologia Camel, ela tem 31 indicadores e acaba, atrapalhando até para você analisar tudo, né, ter um resultado real. Então, a gente focou principalmente em levantar quais são os indicadores mais importantes, e a partir dele a gente consegue fazer, como você falou, comparar períodos e identificar melhor. Perfeito. Eu posso complementar uma das suas questões? Claro, por favor. Eu queria falar em relação à primeira pergunta que você falou do motivador do trabalho. Aham. Esse artigo ele foi resultante da iniciação científica da Ana Carolina. Então, ele que é legal. resultado do relatório uma síntese do relatório de iniciação científica que ela realizou agora, que está concluindo agora, né? Inclusive, ela vai apresentar, acho que o trabalho amanhã, no Congresso de Que Iniciação legal. Científica da UFSCar. Então, um dos motivadores também dessa pesquisa foi o aprendizado, né, do uso dessas ferramentas, dessas duas ferramentas, que essas duas ferramentas de aprendizado de máquina. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante, porque além da questão acadêmica que foi colocada, a relevância das cooperativas, a importância dela no contexto social e econômico, tem esse critério essa questão de aprendizado no uso da ferramenta. E uma coisa que eu gostaria de complementar em relação a essa sua última pergunta é que, se a gente for pensar nas cooperativas de crédito, né, ela tem uma natureza diferente dos bancos. Então, a cooperativa ela precisa atender às necessidades do cooperado, que os superavitários ele quer uma rentabilidade maior, os deficitários quer uma taxa menor, e quando a gente vai tentar atender esse interesse dos cooperados de forma geral, isso pode comprometer o desempenho da cooperativa, a continuidade da cooperativa. Então, esse é um aspecto relevante. Então, quando a gente pensa na questão da pandemia, que não foi assim, não teve nenhum controle de pandemia nessa análise, mas quando a gente pensa na questão da pandemia, a gente precisa avaliar, além desse desempenho, do desempenho financeiro, avaliar principalmente o risco, porque a cooperativa pode ter sido usada no período para amortecer o risco dos cooperados ou para melhorar esse aspecto social da cooperativa, né, e não só o aspecto financeiro. Então, talvez, eu acho, assim, uma continuidade desse trabalho, uma questão que poderia ser interessante, é avaliar como que foi esse desempenho social pensando nessas diferenças de taxas, né, e como que isso pode ser relacionado, afetado pela pandemia e como que isso afetou a continuidade e o desempenho das cooperativas. Nossa, extremamente interessante, Flávio. Faz bastante sentido, assim. E mais legal ainda de saber que era só o PIBIC, Ana Carolina. Então, assim, o que o Flávio levantou é um ponto de suma importância para destacar o desenvolvimento de conhecimento por alunos de graduação a partir da investigação científica. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Imagina, assim, eu também sou orientadora PIBIC na EASP, e a gente percebe como que é sempre muito bem-vindo enxergar os alunos com essa motivação de estudar algum tema mais profundamente, assim, para além do que é a sala de aula. Então, parabéns por esse esforço e pelo seu interesse de curiosidade, assim, para estudar a temática. E parabéns também ao professor orientador, porque o processo de orientação do PIBIC é um processo mais próximo, a gente precisa guiar o aluno e também dar o que seria o caminho das pedras para eles poderem estudar. E tem o esforço dos dois envolvidos nesse processo. Então, parabéns para os dois. Bom, pessoal, então, assim, dentro do que era o planejamento de sessão, a gente encerra o que eram as apresentações e os comentários individuais de moderação, e agora, esse espaço dos últimos minutos que a gente tem aqui, por volta de 12 minutos, seria mais para os autores e outros participantes da sessão fazerem perguntas cruzadas, ou até mesmo levantarem pontos de interesse dos artigos, assim. Pelo que eu notei como ponto comum dos artigos, a gente percebe essas avaliações de desempenho empresarial, ou até mesmo eventuais impactos que certas regulações podem colocar
para esse desempenho operacional das empresas, né? Seja em aspectos tributários, seja em aspectos que a gente pode ver de não regulações forçadas, mas evidenciações voluntárias, como é no caso dos ESGs, ou até mesmo quando a gente está pensando em escolhas do que a gente tem de ambiente institucional para a estrutura de capital e até mesmo facilidade ali, disponibilidade de caixa, escolha de gestor e para os projetos de rentabilidade positiva, né? Então, nesse caso, deixo aqui aberto para vocês, caso vocês queiram fazer comentários para outros autores, e aí depois a gente encerra a sessão. Lembrando que que agradeço bastante se vocês fizerem a avaliação da sessão por meio do link que eu vou disponibilizar aqui no chat, ok? Então, com isso, abro a palavra para vocês. Então, alguém teria alguma pergunta para algum dos autores? Em relação, eu tenho. É, Legal. é só por curiosidade mesmo, tá? A questão do planejamento tributário das cooperativas, que foi o primeiro artigo, eu queria entender um pouco só do escopo da amostragem. Foi feito esse estudo com uma cooperativa em específico, porque eu fico pensando muito no aspecto assim amplo, né? Criar um manual de indicação para cooperativas no Brasil. Então, eu acho que agregaria muito se expandisse esse estudo no sentido de amostras para cooperativas tentar entender isso de uma forma assim ampla, né? No sentido assim, claro que a gente tem legislação estadual aí que vai, tributação estadual que vai interferir, mas é só para saber se foi uma amostra, né, mais direcionado o estudo de caso mesmo, ou se já tem esse vislumbre no futuro de ampliar isso para o estado, ou enfim. Pedro, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ótimo. Bom dia para você. Na verdade, a gente não mexeu em amostra, porque a gente fez umas simulações de cenários. Mas uma das avaliações dos avaliadores, eles cogitaram a possibilidade da gente fazer também por estado. E aí, como estado, como você bem apontou, tem muita variação. Então, o que foi que a gente resolveu? Já no segundo momento, a gente está pegando as capitais e tentando analisar o ICMS dentro das capitais, para poder ter pelo menos a alíquota de tributação do ICMS interna nas capitais. E também teve outro ponto, vamos dizer, considerando o ponto da Bianca, a gente vai tentar ver se a gente consegue uma associação assim, em nível nacional, que dê uma direção maior para a gente poder expandir, porque o objetivo principal mesmo do trabalho é criar como se fosse assim um perfil de cálculo de um checklist para ele fazer a opção. Como eu disse para a Bianca, um estudo posterior, pegando uma amostra, se a gente conseguir esses dados, porque tudo é uma condição muito difícil, né? Eles não têm essa cultura de juntar e tem fama, apesar de ter a necessidade, eles não têm quem faça isso por eles, né? Na maioria das vezes. E aí, se num segundo momento a gente conseguir fazer um desdobramento de pegar realmente uma amostra e trabalhar sobre ela, aí eu até anotei aqui, para a gente tentar ver se pega nessa associação local e utilizar como parâmetro para expandir, quem for multiplicar por replicar, né? Numa associação que exista. Mas a proposta inicial é mesmo criar uma estrutura de cálculo, que ele possa, com base naquilo ali, tomar a decisão se vale a pena ou não, utilizando um parâmetro médio de faturamento. Perfeito, obrigado. Nada, Pedro. Que foi aquele aspecto que você comentou, né, Jaqueline, que a estimação da porcentagem de despesas em relação ao faturamento, ele foi estimado de trás para frente, porque vocês não tinham os dados quebrados, né? Que muitas vezes o produtor rural, ele não vai ter esse dado, ele tem uma estimativa, tanto é que quando ele vai colocar preço também, é sempre em relação à margem do que ele imagina que foi o custo. E também ainda tem outra característica, Bianca, muito forte nesse ramo, né? Às vezes, o produtor rural, ele tem um preço que ele quer dar, mas tem o cara que pega de todo mundo. Então, quem define o preço não é, às vezes, o custo dele,
na maioria das vezes, né? Um fornecedor local, vamos dizer, ele é produtor de leite, mas quem compra o leite todo, estou dando um exemplo, é só um. Uhum. Ele compra para fazer tudo, beneficiar. Então, quem vai definir o preço não É quem necessariamente é o compra, né? custo. Isso. Uhum, exatamente. E aí isso fica ainda mais desafiador, né? Que pode ser que ele planeje é, um nível de faturamento nessa De escolha do. crescimento. E aí E depois ele descobre que não. ele tem um fator limitante, verdade. É, Isso mesmo. muito interessante. Vocês conseguirem fazer até mesmo um estudo depois qualitativo com esses produtores, talvez seja bem interessante, até de entender um pouco do que são as dificuldades que eles encontram durante esse processo da produção, até mesmo a venda, para a estimação do faturamento e dos gastos, né? Da Isso seria bem, lucratividade, né? seria bem Uhum. interessante. Anotando aqui. Que acaba sendo uma linha de pesquisa bem relevante, assim, né? Para contribuições para a área e para os produtores. Então, acho que vocês têm muito ouro na mão de vocês. Tipo assim, tentar caracterizá-los melhor, né? Para poder Uhum, dar uma assistência maior, se for um caso de um possível futuro. exato. Maravilha. Obrigada pela pergunta, Pedro. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer para outros trabalhos? Eu tenho uma até que eu ia fazer para o trabalho sobre ESG, mas não tive o tempo durante a mediação, ali, na moderação. Era sobre a escolha do ranking de ESG mesmo, né? Então, nesse caso, eu vi que foi escolhido da Thomson, né? E eu não sei como é que é a metodologia de cálculo especificamente desse ranking, mas acho que seria interessante, talvez, destacar em um parágrafo como é essa metodologia, porque algumas metodologias, quando você vai fazer o cálculo por pilar, eles também colocam o que vão ser as divergências. Então, só explicitar se pegou o pilar com divergências ou sem divergências, e eventualmente até ver se tem, sem se separar por pilar, se é só o ranking puro, se isso tem alguma diferença, né, dentro da estimação dos modelos, né? Perfeito, Bianca. Vou dar uma olhada depois nos relatórios da Thomson. Uhum, Eles explicam como que é feito direitinho a metodologia. A gente realmente, por orientação, né, da minha orientadora, ela falou para escolher a Thomson, né? E é onde uhum, que também a universidade ela consegue pegar os dados, né? Onde que uhum. tem, né? E na época, inclusive, na verdade, não conseguia. A gente teve que pegar sem emprestada da FG. Aham. E a UFO não conseguia. Agora a gente consegue. Então, Ah, maravilha. é uma base mesmo que a instituição consegue ter acesso. Ah, não, tá certo, porque esse também é um critério bem válido para você colocar no paper, né? Falar assim, era a base que a gente tinha acesso, né? Que a universidade Sim, disponibilizou pra gente. A menos que vocês façam parceria com outras instituições que têm outros rankings, né? Acesso a outros ratings, no caso, de ESG. Aí vocês per- colocam esses outros até para checar, né? Se convergem ou não, né? Pode ser que eles tenham opiniões divergentes sobre a mesma empresa. perfeito. Bom, pessoal, então a gente está nos últimos minutos. Alguém tem mais algum comentário, uma pergunta que sejam feitas entre trabalhos? Então, bom, então a gente pode encerrar a nossa sessão de hoje. Pessoal, muito obrigada por compartilharem os trabalhos de vocês aqui nessa sessão do SEMEAD e também por contribuírem para a literatura acadêmica e também para a prática dentro da área de administração. Desejo a todos muito sucesso nos próximos passos da pesquisa e fico à disposição do que eu puder ajudar, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Boa sexta a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada a Obrigado, todos. tchau, Tchau, tchau. tchau. Professora, parabéns. Muito obrigada. Eu Você que foi agradeço. ótima por tudo. Eu não Não, tive que muito bom. interferir em nada. Você me deu muito bem no tempo. Foi ótimo. Ah, que bom que foi tranquilo, Quer assim. trabalhar com você.
Prazer foi meu, Mari. Então, muito sucesso na pós-graduação por aí. E a gente se encontra em outras edições do CMEAD, então. Espero que sim, professora. Bom final de semana. Muito obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.